Abra comigo aí sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 20. Mateus, capítulo de número 20. Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus? Glória a Deus. Como o pastor falou, né? Eu já sou muito feliz, né? E agora, a minha filha aí, né? Veio lá do Brasil, passar aí uns dias conosco, né? Mais feliz ainda. E pelo que o pastor falou, né? Ao contrário do que ele falou, não tô tão triste assim, né? Que ela trouxe o namorado, né? Não tô tão triste, né? É, eu brinco, né? Eu trouxe aí meu genro preferido, Gabriel, né? Que Deus possa abençoar a vida dele. Glória a Deus. E vamos passar aí um período de férias juntos. Todos encontraram Mateus, capítulo de número 20? Aleluia. Acompanha comigo, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam... Vamos lá. Volta de novo. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam... desolados na praça. Boa, próximo. E disse-lhes, vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E foram, saindo ele outra vez por volta do meio-dia, e depois das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam, e lhes perguntou, por que estiveram aqui desocupados o dia todo? Eles responderam, porque ninguém nos contratou, responderam eles. E ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na minha vinha. E ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. O último versículo. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu um denário. Amém? Glória a Deus. É interessante, né, essa parábola que Jesus conta, ele compara, né, o reino dos céus como um trabalhador que saiu para contratar pessoas para trabalhar na sua vida. E é muito interessante essa história quando eu comecei a preparar, né, a ministração, quando eu comecei a preparar essa palavra, veio na minha memória antigamente, quando eu era bem novinho, não sei se todos aqui vão compartilhar, né, já ouviram dizer, eu sou de São Paulo, né, e lá em São Paulo tem antigamente, hoje acho que não existe tanto, mas antigamente tinha os boias frias. Alguém conhece, sabe o que é boia fria? Alguém já viu, já foi, né, já teve algum parente, algum amigo? E o meu pai foi boia fria durante muito tempo, quando a gente era novinho, quando eu era mais novo. Eu vim de uma família muito simples e meu pai não tinha profissão, não tinha estudo, né, não tinha uma carreira, então ele trabalhava de boia fria. E é muito interessante que na região onde nós morávamos, ele ficava parado, ele e outras pessoas que também perderam os prazos, que também não tinham estudos, não tinham uma profissão, não tinham o que fazer, não tinham uma carteira assinada, ficavam ali outros homens parados de manhã cedo com a sua marmita, com a sua boia, né, esperando chegar o caminhão para levá-los para poder trabalhar. Na época ele colhia café lá nas montanhas, etc. E aí o caminhoneiro, o motorista do caminhão chegava e escolhia algumas pessoas. Hoje nós vamos precisar lá na colheita de 10 homens, 12 homens, 8 pessoas. E levavam alguns homens e montavam no caminhão e eles iam embora trabalhar. E às vezes não precisavam de muitos homens e alguns ficavam ali. Infelizmente não conseguia contratar todos. E ele contava, né, certa vez que ele ficou ali algumas vezes ele ia, outras vezes eles não iam. E teve uma certa vez que ele fala que o motorista do caminhão levou o pessoal e aí os outros ficaram ali. E como eles não tinham medo de ir embora para casa, porque iam falar o que para a esposa, né, com que cara ia chegar em casa sem dinheiro, sem ter provido nada, eles ficavam ali conversando.
Só que aí depois, mais tarde, o motorista do caminhão voltou de novo e falou assim, vamos precisar de mais homens. Então, monta no caminhão aí e vamos embora, vamos trabalhar com a gente. E aí eles foram trabalhar e ganharam ali o seu dia, só que eles não ganhavam o dinheiro todo, porque como eles trabalhavam menos tempo, né, trabalhavam meio período, trabalhavam menos hora, ganhavam menos dinheiro. E é interessante que essa história, né, que meu pai contava, que eu lembrei da minha infância, faz um paralelo um pouco aqui com a palavra de Deus. Porque Jesus, né, quem é Deus nessa história? Né? Deus nessa história, nessa parábola que Jesus contou, é o dono da vinha. E quem é Jesus? Jesus é o dono do caminhão, que vai angariar os trabalhadores. E o que é a vinha? A vinha é o reino de Deus, é o reino dos céus. E Jesus, ele é o dono desse caminhão que sai contratando, que sai angariando as pessoas, que sai chamando as pessoas. E é muito interessante que... Aí eu pergunto, né? E quem somos nós nessa história? Né? Quem somos nós nessa história? Vocês sabem quem somos nós nessa história? Hã? Os boia fria, né? Os que perderam os prazos, os que não têm talentos, os que não têm dons. Nós somos aquele... Coloca, por favor, pastor, se der, no versículo... acho que é o 3. Olha lá, ó. Nós somos os desocupados, né? Na palavra de Deus, nas palavras de Jesus. Algumas Bíblias acho que deve estar escrito ociosos, né? Ociosos, que não está fazendo nada, que não tem nada para fazer. Esses somos nós. E é muito bom, né? Quando a gente lê a palavra de Deus e vê como Jesus trata, né? Trata o mandamento do Pai dele, trata a obra do reino do Pai dele. Porque ele diz assim, deixa eu pegar aqui na minha... Versículo 3. E saindo perto da terceira hora, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes, ide também para a vinha do meu pai. Então ele vai e pega esses, e aí ele sai às 6 da manhã, contrata os primeiros, às 9, contrata os segundos, à meio-dia os terceiros, às 3 da tarde os quartos, e no finalzinho ele contrata os últimos. E aí eu separei aqui, cadê? E por que eles... E por que a gente não foi chamado, né? Por que não fomos contratados primeiros? Porque os nossos talentos, os nossos dons não encantam Deus. Né? Deus, nós não temos nada para oferecer para Deus. Nós não temos habilidades. Nada que a gente faça pode atrair a atenção de Deus. Muito pelo contrário. Essas pessoas e nós não fomos chamados porque somos bons. Não fomos chamados porque temos talentos. Nós fomos chamados porque Deus é bom. Porque Ele é dono dos talentos. Ele entrega os talentos para quem Ele quer. Ele que nos capacita, Ele que nos chama. E por sermos, né, desqualificados, estarmos desocupados, a gente pega e anda ansioso. Mas é interessante que Jesus, por ser o dono do caminhão, no finalzinho da tarde, no finalzinho da nossa vida, a gente já está ali desanimado, triste, murcho. Ele passa com o caminhão, freia, e aí a gente vê o farol do caminhão acendendo, Jesus dando marcha ré com o caminhão, ele olha para nós e pergunta, né? Por que vocês estão ociosos? Por que vocês estão desocupados? Eu vou acreditar na sua vida. Eu vou dar uma chance para vocês. Sobe no caminhão. Venham trabalhar na última hora da vinha do meu pai. Venham trabalhar na última hora, porque vocês serão chamados, serão contratados, serão capacitados e vocês vão fazer a diferença na obra do meu pai. Vocês vão fazer a diferença na vinha, vão fazer a diferença no chamado que eu tenho para cada um de vocês. E essas pessoas que foram chamadas, essas pessoas que foram contratadas, a palavra de Deus nos diz que ela recebeu a mesma paga dos que foram chamados primeiro. Receberam o mesmo salário, receberam a mesma quantidade de pagamento, de dinheiro, dos que foram chamados primeiro. E nos versículos a seguir, a Bíblia nos conta que aqueles que foram chamados primeiro, que receberam no final, eles pensaram que ia receber mais. Eles olharam e falaram assim, esses que foram chamados às 5 horas da tarde receberam um denário, que foi o que foi combinado conosco. Então eles pensaram, então vamos receber 2, 3 ou 10. E quando eles receberam a mesma quantidade, eles ficaram indignados. Falaram assim, poxa, esses que a gente está o dia inteiro aqui, trabalhando desde as 6 da manhã e recebemos um denário. E esses outros que chegaram aqui às 5 horas da tarde também receberam a mesma coisa. Eles acharam injusto. E o dono da vinha falou assim, não é assim que funciona. Porventura eu não posso fazer o que eu quiser com o meu dinheiro, eu não posso pagar quanto eu quiser, né? Das pessoas que eu contratei, né, e pediu para essas pessoas irem embora.
e nos dá uma lição muito interessante, porque às vezes nós estamos na igreja, nós servimos a Deus 10 anos, 15 anos, e vemos pessoas novas que se converteram há pouco tempo e tendo dons, tendo talentos, sendo usado por Deus, e às vezes achamos injusto. E vou mais longe, né? Eu vi outro dia um debate, as pessoas discutindo de pessoas que fizeram maldades, cometeram crimes a vida toda e no final da vida aceita Jesus, se entrega, se arrepende e é salvo. E aí tem pessoas que acham injusto. Fala, eu sirvo a Deus há 30 anos, 40 anos, e esse aí aceitou Jesus nos 6 últimos anos da vida, no último ano da sua vida e foi salvo. Né? Às vezes, algumas pessoas acham injusto. Né? Acha que a salvação vem por tempo de casa, por tempo de ser cristão. E não é assim que funciona. E esses homens, eles pensaram dessa maneira. E aí o dono da vinha fala, o dinheiro é meu, a vinha é minha, eu pago o quanto eu quiser, faço o que eu quiser. E a mesma coisa Jesus nos ensina. O reino dos céus é dele, salvação pertence a Jesus. Ele dá para quem ele quiser, conforme ele entender que a pessoa teve um arrependimento, teve uma entrega de coração. Duas lições, né, a gente aprende aqui nessa lição, nessa parábola de Jesus, né, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A primeira dela, né, é gratidão. Por que a gente tem que ser grato a Deus por termos sido chamados na última hora? Quem aqui já trabalhou com empreita, quem já trabalhou na obra, essas coisas, 5 horas da tarde, é hora de fazer o quê? É hora de lavar as ferramentas. É hora de começar a organizar as coisas para ir embora. O Ricardão está aí, né? Trabalhou na obra também, trabalhamos junto, né? 5 horas da tarde, é hora de estar aguardando a carriola, aguardando as ferramentas, lavando as bitoneiras, essas coisas, para ir embora para casa. Já trabalhamos o dia inteiro, desde as 6, 7 da manhã. E esses homens foram chamados às 5 horas da tarde. Então, um dos sentimentos que nós temos que ter, uma das coisas que nós temos que ser, é gratos. Porque todo o trabalho já foi feito. 5 horas da tarde, quem chega para trabalhar 5 horas da tarde, para ir embora às 6, todo o trabalho já foi feito o dia todo. É só você chegar para os finalmente. É só você chegar para dar o grande finale, né? E é interessante que no reino de Deus, ser chamados na última hora, sermos chamados só para pregar. Porque todo o trabalho já foi feito. A gente, nessa época que nós somos chamados, já existe igreja, já existe ministério, já existe louvor, já existe Bíblia traduzida, tudo já foi feito. O trabalho mais pesado já foi feito. O que resta para nós é só pregar o Evangelho. É só espalhar o bom perfume de Cristo. E quando nós entendemos isso, nós temos que ser gratos a Jesus. Sermos gratos a Deus. Porque nós não merecíamos. Porque nós não merecemos. Porque nós somos os desocupados, os desqualificados, e mesmo assim Ele nos chamou para a última hora. Ele nos chamou para o grande finale. Ele nos chamou só para poder pregar o Evangelho e colher. Né? Jesus fala na sua palavra, olhe para os campos e para os vales, eles já estão prontos para ser colhidos. É só a gente ir, espalhar a palavra, pregar o Evangelho e colher os frutos. E outra coisa interessante, né, uma coisa que também que a gente tem que, e isso é o que mais fala comigo, né, é sobre disposição. Quando a gente entende o chamado da última hora, pensa numa obra, né, no trabalho, que as pessoas estão trabalhando desde as 7 horas da manhã. E aí a gente chega lá 5 horas da tarde. O pessoal está todo mundo cansado. O pessoal já trabalhou o dia inteiro. E nós não. Nós ficamos ocupados e ociosos o dia inteiro. Então quando a gente chega na vinha, chega no trabalho às 5 horas da tarde, nós estamos mais dispostos, mais descansados. E o que uma pessoa disposta e descansada faz? Ela dá todo o seu gás. Ela dá o seu melhor. Ela está mais disposta para fazer a obra de Deus. Ela está mais disposta para trabalhar. E é isso que Jesus espera de nós. Outro dia, compartilhando com os irmãos, eu falei que Jesus, ele não escolhe os mais capacitados, os habilidosos. Ele escolhe os que estão disponíveis. Porque às vezes os capacitados, os melhores, eles estão muito ocupados. Não tem tempo para a obra de Deus. E agora, quando nós estamos aqui, é porque somos e estamos disponíveis. E aí, se somos capacitados, melhor ainda. Imagina uma pessoa capacitada e disponível. Né? O inferno não vai conseguir segurar. E é isso que Jesus ele espera de nós, disposição, porque todo mundo já estava cansado, o pessoal já trabalhou o dia inteiro, e aí chega nós, fortes, revigorantes, e a gente está pronto para poder fazer a vontade de Deus. E a gente está com todo o vigor. E aí eu pergunto, né? Será que nós estamos realmente dispostos? Será que nós estamos dando o nosso melhor para o reino de Deus?
Será que nós entendemos quem nós somos de fato? Nós vivemos uma época em que as pessoas pregam que nós somos o centro da atenção, que tudo é feito para nós, que tudo é por nós. E muitas das vezes não é assim que funciona. Porque Jesus, ele é o centro. Foi ele que morreu na cruz. E nós somos os pecadores que precisamos da sua graça, precisamos da sua ajuda. Nós somos, nas palavras de Jesus, os desocupados, que precisamos da sua graça, que precisamos ser alcançados e enviados, como foi cantado, como foi dito aqui, para sermos cheios da sua unção, cheios da sua palavra, cheios do seu ensino, cheios da sua misericórdia e sermos enviados para pregar o evangelho para aqueles que estão lá fora. É isso que Jesus espera de nós. É isso que ele quer de nós. Disposição para fazer o seu querer. Disposição para poder pregar um evangelho genuíno, uma palavra verdadeira que vá de encontro com os corações dos irmãos, das pessoas que estão lá fora no mundo perdido, que estão cansados e desanimados. E é muito bonito porque quando a gente para entender isso daqui, a gente percebe que, por exemplo, na história dos boias frias, os irmãos, eles não, as pessoas que ficavam o dia inteiro, eles não conseguiam o dinheiro para pagar as contas, comprar o leite, a gente falou de alimento, né, comprar o alimento para sua família. E eles ficavam o dia inteiro na praça, o dia inteiro no ponto de parada, porque não tinha um cara para poder chegar em casa e falar, a mulher ia chegar em casa e a mulher falar, e aí, conseguiu o emprego? Conseguiu o dinheiro? A gente pode, por exemplo, comparar quando a gente está desempregado, e a gente sai, pega uma pastinha, não sei se alguém já fez isso lá no Brasil, né? Pega os currículos, coloca numa pastinha, põe embaixo do braço e sai pelo centro da cidade lá distribuindo os currículos nas agências, preenchendo ficha, etc. Aí você volta para casa, sua mulher olha para você, seu marido olha e fala, e aí, deu certo? Conseguiu emprego? E aí a gente murcho, triste, fala, não consegui, não foi dessa vez. E esses boias frias, muitas das vezes eles ficavam o dia inteiro assim, lá na praça, porque não tinham vergonha para voltar para casa. E os trabalhadores, e eu penso que esses trabalhadores, né, que Jesus angaria, que Jesus vai pegando ao meio-dia, às 3 e às 5, eles estavam com o mesmo sentimento. Né? Eles não tinham condições de voltar para casa e falar para a mulher, para os filhos que não conseguiram nada. E eles permaneceram ali, sem fazer nada. E aí, às 5 horas da tarde, Jesus vai, Jesus chama, Jesus olha para eles, como eu disse, fala assim, eu vou acreditar em vocês, vou acreditar na sua vida. Sobe no caminhão, sobe na caminhonete, vamos trabalhar na vinha do meu pai. E eles trabalham apenas 1 hora. Eles ficam ali na vinha apenas 1 hora trabalhando na colheita da uva. E no final do dia, eles recebem a paga do dia inteiro. Eles recebem o mesmo dinheiro de quem começou a trabalhar de manhã. E aí imagine, olha que interessante, e é isso que a graça de Deus nos alcança, e é isso que a graça de Deus faz a diferença na nossa vida. Imagine esse trabalhador, quando ele pega a mulher, pega os filhos, fala, vamos no mercado fazer compra. Vamos na quitanda, na vendinha. E aí eles estão ali fazendo compra, ele olha para sua mulher e fala assim, você não acredita, a gente ficou o dia inteiro sem fazer nada, já tinha comido a marmita, a gente não tinha mais nada para oferecer e ele nos chamou às 5 horas. A gente ficou na vinha apenas por 1 hora e ele deu todo esse dinheiro para nós. Ele me deu uma paga do dia inteiro. Não precisava, eu não merecia, mas mesmo assim ele me deu a paga. Mesmo assim ele me deu o dinheiro de quem trabalhou o dia inteiro. Eles conseguem fazer uma compra, conseguem pagar suas contas, conseguem fazer o que eles precisam fazer. E é o mesmo sentimento que nós temos que ter. Porque nós não merecemos, não temos dons, nossos talentos não o encantam, mas mesmo assim Ele nos chama na última hora, Ele olha para mim e para você e fala assim, eu acredito em você, eu sei que você tem potencial, eu sei que você pode fazer muito mais do que você já faz, eu sei que se você for bem orientado, se você for uma pessoa, um homem ou uma mulher bem ensinado, bem instruído, de oração, de leitura da palavra, você consegue ir muito longe. Você consegue ganhar muitas almas para Jesus, você consegue fazer a diferença nesse mundo perdido, seja aqui nessa nação onde nós estamos, em Portugal, seja na Espanha, seja no Brasil, seja onde for, você consegue fazer a diferença. Você pode fazer muito mais na obra e na vinha do meu Pai. Sobe no caminhão, vamos comigo. É esse sentimento que nós precisamos ter, sentimento de gratidão. Obrigado, Pai, por ter nos chamado. Obrigado, Jesus, por ter nos convocado. Obrigado, Jesus, por ter misericórdia de nós e olhar para nós com um olhar de compaixão, um olhar de amor, um olhar de misericórdia. E nos angariar, e nos contratar, e nos chamar para podermos fazer a diferença. Amém? Eu queria pedir para o grupo de louvor, né, subir, para a gente já ir encerrando. Obrigado.
Um dos maiores chamados que Jesus tem para mim e para a sua vida é para nós sermos cristãos relevantes. Não apenas de vir na igreja, como o pastor comentou, não apenas de vir na igreja, sentar, ouvir a palavra e voltar para casa do mesmo jeito. Um dos maiores chamados, um dos maiores desafios do cristão é ser um cristão relevante. O que é ser um cristão relevante? É um cristão, é uma pessoa que faz a diferença onde ele está. E aí eu faço um desafio, faço uma pergunta para vocês. Será que vocês estão sendo relevantes na família onde vocês vivem? Será que vocês são relevantes no trabalho onde vocês trabalham? Será que somos, me incluo, somos relevantes nos nossos vizinhos, nossos amigos? Será que eles olham para nós e falam assim, tá aí um homem ou uma mulher de Deus? Tá aí um homem ou uma mulher que faz a diferença no reino de Deus? Será que somos relevantes? Será que somos tão influenciadores, Hoje em dia tem uma palavra da moda, influencer, influencer digital, influencer não sei o quê. Será que nós somos influenciadores no reino de Deus? Como que está a nossa rede social, por exemplo? O que temos postado no Instagram, no TikTok, no status do WhatsApp, seja o que for. Será que estamos influenciando as pessoas para se aproximarem do reino de Deus, para se aproximarem de Jesus? Ou será que estamos envergonhando o nome de Cristo? Como estão nossas redes sociais? Como estão as nossas conversas, nossas brincadeiras? Quando nós sentamos nas rodas dos amigos, sobre o que nós falamos? Falamos de futebol, falamos de política, falamos de um monte de coisa. Mas o que eles precisam ouvir, que é a palavra de Deus, que é sobre Jesus, às vezes nós negligenciamos. Às vezes nós não falamos. E sermos chamados na última hora, da vinha de Deus, é ter disposição, ter gratidão e ser relevante. E ter o desejo de ser relevante de verdade. E se eu e você, nós estamos aqui essa manhã, é porque fomos chamados, sim ou não? É porque estamos disponíveis, sim ou não? Então agora precisamos ser relevantes. Que nós possamos levantar nossa cabeça, sair daqui e desejar, querer fazer a diferença aonde nós passarmos. É isso que Jesus quer de nós. Amém?